A paz do Senhor Jesus seja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para aprender mais de Jesus, para aprender e estudar dentro da palavra de Deus, ver o que Deus quer nos ensinar hoje. Todos estão prontos? Vamos iniciar orando? Fechem seus olhos e vamos agradecer a Deus esse momento. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos despertou e nos cuidou até aqui. Senhor Deus, esteja conosco, ó Senhor, mais nesse momento, cuidando, ó Senhor, do nosso coração, da nossa alma, do nosso pensamento, para que nós, ó Senhor, possamos aprender mais de Ti, mais da Sua palavra, mais do Seu ensino, porque sei que tudo que Tu faz para nós é muito bom e é para nos ajudar. Senhor Deus, esteja com cada um que está assistindo essa videoaula hoje, ó Pai, que esse ensinamento seja não só para hoje, mas para amanhã e eterno, como assim é a Sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Eu espero que todos estejam com suas Bíblias, caneta, o seu caderno de anotações. Nós estamos estudando sobre a igreja, né? Nós já vimos muitas coisas sobre a igreja, a importância da igreja, que nós somos a igreja de Deus. E hoje mais uma palavra excepcional. É maravilhoso. Sabe o quê? A igreja, o lugar que Deus cura. Pois é, está muito certo nós estudarmos hoje essa palavra, principalmente nesse momento onde estamos vivendo um momento onde muitas pessoas precisam de cura física, mas também nós vamos ver que muitas pessoas estão sendo tratadas espiritualmente, emocionalmente e também estão sendo curadas fisicamente. Nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso, nos ama e é poderoso. E nós também sabemos que o nosso Deus é o Deus de cura, não é? Nós sabemos que Deus criou tudo, o céu, o universo, as estrelas, o mar, a terra, tudo que nela há. O Senhor nosso Deus tem poder para criar, para destruir, para curar, para salvar, para libertar. Nós sabemos de tudo isso porque nós já temos estudado isso há algum tempo e nós acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz tudo isso desde o comecinho lá de Gênesis, que nós sabemos que Deus já estava lá presente. Então, ele é muito anterior do que é toda a criação da terra, não é? Ele é eterno. Ele já existia, ele existe agora com o mesmo poder e ele vai continuar existindo eternamente e nos quer junto na eternidade com ele. Então, nós vamos estudar hoje tudo que abrange ou uma boa parte na sua linguagem, né? Como você vai entender, de uma maneira que você vai entender que nosso Deus é um Deus de cura, que a igreja é um lugar onde Deus opera e Deus também cura, que o nosso Deus que fez maravilhas anteriormente é o mesmo Deus de hoje, é um Deus poderoso, ok? Mas daí vocês perguntam, Prof. Raquel, e que nós estamos vivendo esse momento, aonde está Deus? Deus deixou de nos amar? Tem muita gente sofrendo. O que está acontecendo? Deus não ama mais o seu povo? Onde está Jesus? Vamos iniciar por aí. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 8:34 e vamos começar a alimentar a nossa fé para a gente ficar assim bem confiante. Se alguém nos perguntar, ou se mesmo o nosso próprio eu começar, poxa vida, começa a ver notícias ruins, ou saber que algum conhecido, algum amiguinho, ou mesmo algum familiar, alguém muito próximo de você está doente, daí você pergunta, onde está Jesus? Romanos 8:34. Vamos ler a parte B desse versículo, para ir bem já no assunto. Jesus está à direita de Deus e está intercedendo por nós. Agora,
nesse exato momento. Jesus is the right side of God and praying for us, and praying for you, and praying for me. You believe that? Jesus Christ is in exactly right now praying for you and for me on the right side of the God. Você duvida disso? Não, eu não. E por isso que eu estou rindo aqui, por causa que eu tenho total confiança nisso. E se Ele está lá, do ladinho direito de Deus, orando, intercedendo, clamando por mim, eu vou ter medo? Eu vou desconfiar da palavra de Deus? Não, de maneira alguma. Eu vou ler aqui a mesma parte do versículo 34 de Romanos 8 em inglês para você. Jesus Christ, who was raised to life, is the right hand of God and is also interceding for us. Yes, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus que nos ama e nos quer junto com Ele na eternidade, mas por enquanto, onde nós estamos aqui nessa terra, principalmente agora que está doente, vivendo esse vírus, onde muitas pessoas estão enfermas, Ele já está lá. Ele já preparou morada para nós e Ele está junto com o Pai, intercedendo por nós. Então, don't be afraid. Don't be afraid. Jesus is with us. Aí você me pergunta outra coisa. Ok, Jesus está orando por nós, mas Deus pode todas as coisas. Ele pode curar o mundo também? Ou por que está acontecendo isso? Então, se Ele nos ama, Ele quer nos ver sofrer? Não. Deus não quer nos ver sofrer. Igualmente Jesus já sofreu todas as dores por nós. Ele já sofreu tudo que tinha que sofrer lá na cruz e morreu por nós. Ele não quer nos ver sofrer. Mas também Ele deixou escrito lá que nesta terra, enquanto você viveria aqui, você passaria por momentos difíceis, passaria por momentos ruins, sentiria medo, choraria, sentiria dor até mesmo. Mas Ele está sempre nos encorajando. Ele nos encorajou com a sua palavra na Bíblia. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Seja forte. Deus é nossa fortaleza, nós estudamos na aula passada, não é mesmo? Lá em Salmos. Então, seja forte. Mas por que está acontecendo tudo isso? Deus criou todo esse vírus, toda essa peste? Não. Mas Deus permite sim algumas coisas que venham atacar-nos ou atacar todo o mundo, como está acontecendo agora. O homem tem feito muita coisa ruim. O homem tem tratado um ao outro muito mal. O homem tem tratado essa terra que Deus criou perfeita, que já não está mais perfeita, muito mal. Então, não é culpa de Deus, é a culpa das escolhas que o homem faz. Mas Deus permite, e quando Deus permite que algo assim aconteça, é porque Ele tem um propósito. Ele quer curar de outra maneira. Ele quer trabalhar com essa permissão. Vocês lembram lá as pragas que Deus permitiu, na verdade, naquela vez Deus mandou para Israel, para o Egito, desculpe, mas o povo de Israel, Ele não deixou que atingisse. Podem ter assistido, ouvido, como nós temos, né, o relato na Bíblia. Eles ouviam os gritos, eles ouviam as pessoas around sofrendo, gritando, mas eles não foram atingidos. Deus, naquele momento, tinha um propósito. O que era? Era amolecer o coração de alguém. De quem? Do faraó. Ele queria mudar. Ele queria que o faraó reconhecesse que aquele povo lá já tinha sofrido enough. Eles já tinham passado o tempo deles ali do Egito e eles tinham que ir embora. Tinham que ser libertos. Jesus podia simplesmente botar algo para o faraó dormir lá, e enquanto isso Moisés poderia simplesmente libertar o povo e ir embora. E o faraó nunca mais viria falar sobre o povo de Israel.
poderia sim, Deus é poderoso, Ele pode tudo. Mas Ele queria que o faraó se arrependesse. Ele queria que da boca do faraó saísse a permissão e as palavras: ok, esse povo não é meu, esse povo pertence a Deus, esse povo é o povo de Deus. Então, naquela época, aonde Deus foi mandando uma praga e mandou outra, e mandou quantas outras? 10, não foi mesmo? Sobre o povo do Egito, Ele tinha um propósito. Da mesma maneira agora, Deus não enviou essa praga. Deus permitiu que esse vírus tomasse conta do mundo para um propósito, ou para vários. Deus, nesse exato momento, está trabalhando com o emocional de muitos, está trabalhando com o coração de muitos, está trabalhando com a família de muitos, está trabalhando com a mente de muitos governantes. Ele está tratando muita gente que nunca ouviu falar de Deus. Ele está mostrando a igreja dele se unindo, mesmo fora da igreja, para orar, para interceder. Ele está tratando de muitas coisas. Então, Deus tem um propósito muito grande com tudo isso. Ok, eu entendo, Deus tem o propósito e Ele sabe lá na frente o que é. Mas muita gente está sofrendo, muita gente está doente. Deus simplesmente já não é o enorme. Deus não pode simplesmente parar com tudo isso? Pode, Deus pode. Deus pode simplesmente, de um segundo para o outro, Ele é dono até do tempo, não é mesmo? Ele é o tempo. Ele pode. Mas nós também temos que saber que há doenças para a morte e há doenças para a cura. Ele tem total domínio sobre a morte. Tia Raquel, mas eu vejo, tem muitas pessoas, muitos pastores, muitos cantores, pessoas que sempre confiavam em Deus, que sempre pregavam a palavra de Deus, que sempre oravam por cura e também estão morrendo por causa desse vírus. Jesus não a ama? Elas fizeram alguma coisa de errado? Não, não é bem assim. Assim como eu falei para você que tem doenças que são para a cura, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que servir de testemunho, tem outras que são para a morte. Nós temos que saber que a morte existe. Desde quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, desobedeceram, Deus inseriu a morte dentro da humanidade. Deus permitiu que a morte, viesse até nós. Então, nós sabemos que se um escolhido de Deus, se um cristão, se um pastor fiel, se um missionário, se um evangelista, se um cantor que estava trabalhando para o reino de Deus também perdeu a sua vida, ou alguém por causa desse vírus, é porque era o momento dele. É que era o momento dele, porque nós temos que saber disso. Não é verdade? Deus, quando dentro do nosso ventre da mãe já tinha nos escolhido, Ele sabia qual seria todo o nosso trajeto se andássemos dentro da vontade dEle. Não é verdade? Porque nós temos livre-arbítrio também. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas nós temos que estar na vontade dEle. Assim os propósitos de Deus acontecem. Se essas pessoas foram recolhidas para a glória, morreram com Jesus, elas estão muito bem agora. Nós vamos ficar tristes? Sim, ficamos tristes por perder alguém querido, por saber que alguma família está triste, mas nós temos que confiar no propósito de Deus e nós temos que acreditar que o propósito de Deus na vida daquelas pessoas já tinha se cumprido. Amém? Vamos ver lá em João 11:4 e para confiar muito mais ainda que é a vontade de Deus. João, Novo Testamento também, 11:4. Vamos ler juntos aqui. João, capítulo 11, versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando que Jesus falou isso? Quando foram chamar ele por causa de Lázaro, que era um amigo, era considerado um amigo, alguém íntimo de Deus, de Jesus.
E o que Jesus fez? Jesus saiu correndo na hora atrás para... Não, Jesus poderia simplesmente levantar a mão e pedir aos céus: Senhor, sara ele agora, eu não estou lá. Jesus é onipresente, não é mesmo? Mas não, Jesus tinha um propósito muito maior sobre a vida de Lázaro. Houve a permissão da morte de Lázaro. Quando Jesus chegou lá, já haviam se passado alguns dias, mas a glória de Deus veio sobre ele e ele simplesmente ressuscitou. Jesus chamou com a sua voz, assim como foi a criação da terra. Jesus chamou e Lázaro levantou. Então há um propósito e há um tempo. Há um propósito em todas as coisas, nas permissões de Deus, e há o tempo de agir, há o tempo dele falar. Mas não que nesse tempo, que onde só a gente vê sofrimento, na maior parte ele não está fazendo nada. Não. Pode ter certeza, crianças, talvez seja difícil para vocês entenderem agora, mas tem muitas famílias sendo restauradas, tem muitas pessoas sendo transformadas, tem muitas pessoas sendo libertas do pecado e acreditando na palavra de Deus. Tem muitos ex-cristãos voltando a Jesus, e tem muitos que não acreditam, vendo o poder de Deus transformar, vendo o povo de Deus trabalhar, vendo o povo de Deus interceder e mostrando a sua fé. Aonde muitos não vê fé e vê sofrimento, eles vê o povo de Deus mostrando a sua fé e rindo, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à doença e o vírus, até mesmo com a morte. Amém? Nós temos que acreditar que a vontade de Deus é pura, perfeita e agradável para nós. Isso também está escrito na Bíblia, ok? E esta é a verdade. Ok, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Esse vírus ataca o organismo e já matou muitas pessoas, mas também já curou muito mais pessoas. E não somente das doenças físicas que esse vírus ataca, mas também, como eu falei, muitos emocionalmente e muitos espiritualmente, além de fisicamente. Então, não importa, pode ter certeza, não importa o tipo da doença, o tipo do problema que você ou alguém ou alguma pessoa em qualquer lugar do mundo esteja passando, Deus é poderoso e suficiente para salvar, para curar. Deus é mais do que suficiente para sanar qualquer problema, para curar qualquer doença. Amém? Vamos ver mais uma coisinha em Romanos, também 8, no capítulo 8, versículo 28, sobre isso, para vocês ficarem ainda mais confiantes na palavra de Deus, no que Deus quer, no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos lá de novo em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, nós estamos hoje trabalhando ali só no Novo Testamento, né? Romanos, João, e agora volto para Romanos de novo. Romanos 8, 28. Vamos ler aqui em português e depois eu te leio em inglês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É o que eu falei. Sabemos que todas as coisas, até mesmo esse vírus neste momento, Deus está trabalhando, é permissão de Deus, e tudo isso que está acontecendo é para o seu bem. Talvez seja difícil entender, né? Que um vírus, algo que traz tristeza, que traz doença, que traz dor, pode ser para o meu bem. É para o bem de toda a humanidade. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas que está aqui, que é a palavra de Deus, que nós não precisamos entender. Nós precisamos confiar. Confie na palavra de Deus. Confie na parte que Deus fala. É para o seu bem. É para aqueles
para o bem daqueles que me amam, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem das pessoas que têm propósito com Deus. Vamos ler em inglês aqui. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yeah. Deus tem um propósito para você, assim como Deus tem um propósito para mim, e Deus está trabalhando em todos os momentos, até no momento de tristeza, e às vezes Ele permite mesmo para que você, uma tristeza, algo ruim, para que você se achegue a Ele, para você lembre, olha, eu sou poderoso para curar. Eu sou poderoso para te manter de pé. Eu sou poderoso para te manter forte. Eu sou poderoso para estar contigo e não vou desistir. Se você não desistir, eu também não desisto de você. Ok? Confie nessas palavras, que o nosso Deus é o Deus de cura, que o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus de cura. Amém? Então, vamos ficar com essa palavra bem grudadinho em nós, e essa palavra é algo que você deve spread like virus. Vocês têm mesmo que share, vocês têm mesmo que compartilhar que o nosso Deus é Deus de cura, e que porque se está acontecendo isso é que Deus tem um propósito grande, que Deus já tem trabalhado com todos esses dias, todos esses meses que tem passado. Ok? Confie nessa palavra, porque essa palavra é a verdadeira. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento. Senhor Deus, obrigado por trazer a luz em meio às trevas. Obrigado por trazer a paz em meio à tribulação. Obrigado por trazer a cura em meio à doença. E nós sabemos, nós confiamos na Tua palavra e sabemos que o Senhor não está feliz com as dores que o seu povo sente, mas o Senhor tem um propósito grande com todo esse sofrimento. E nós queremos que a Sua vontade se cumpra nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de passar esse momento e estudar mais sobre o poder grande de Deus, sobre o nosso Deus de cura, o nosso Jeová Rafá. Fiquem com Deus. Amém.